Questão do capítulo 24, questão número 28, 2 pontos, que envolve o conteúdo de potencial elétrico. É uma questão difícil? Não. Nem tanto. Ela aborda alguns conceitos bons que a gente tem que estar bem consolidado para a gente conseguir responder as outras questões. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler a questão e marcar os pontos principais para a gente saber o que ela pede. Então, vamos lá. Vamos ver se dá para aproximar um pouco. Então, a questão fala o seguinte. O tamanho desse marcador, marcar texto grande. A figura 2442 mostra uma barra fina de plástico que coincide com o eixo X, ou seja, eita, ela coincide com o eixo X. Vou trocar isso aqui, eu vou colocar um lápis mesmo, fica melhor. Então a gente vai ter aqui, mostra uma barra fina de plástico, uma barra fina, a gente pode dizer que é uma distribuição de cargas. Então, de plástico que coincide com o eixo X, ou seja, ela está alinhada com o eixo X, como mostra a imagem. Uma questão do Halliday, viu, galera? A barra tem comprimento L igual a 12 centímetros e uma carga positiva igual a Q igual a 56,1 vezes 10 elevado a menos 15 coulombs. Lembre-se, esse F aí equivale a 15. Aí, uniformemente distribuída, com V igual a zero no infinito, uma coisa muito importante nessa questão, porque isso vai deixar a gente usar uma fórmula específica. O potencial elétrico no ponto P1 do eixo X, ele pergunta o potencial no ponto P1 no eixo X a uma distância D igual a 25 centímetros de uma das extremidades, ou seja, nesse ponto bem aqui. Certo. Primeira coisa, como ele fala que com um V igual a zero no infinito, ele deixa a gente utilizar algumas fórmulas para cargas pontuais, que no caso é essa daqui, que é V vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 multiplicado por Q dividido por R. É uma equação que a gente pode usar nesse caso, com V igual a zero no infinito. Leia o livro do Halliday para vocês conseguirem entender melhor esse assunto. Isso aqui não é um V, isso aqui é um R, viu, galera? Vou até apagar. Mas isso daqui é um R. É o R de distância. Certo? Aí ele pergunta, mas por que isso aqui seria interessante? Porque a gente tem uma distribuição de cargas. E como a gente quer uma distribuição de cargas, normalmente a gente vai pegar um pedaço muito pequeno dessa barra e então fazer o cálculo integrando. Como assim? Vou refazer o desenho aqui, vou intitular figura 1, só para entender melhor, figura 1. A gente vai ter o quê? A gente tem aqui o eixo Y, ficou muito alinhado. Isso aqui é o eixo X. Fazer de outra cor aqui, fazer um azul. A gente vai ter a barra, que ela tem tamanho de 0 até 0,12, que é 12 centímetros em metros. E a gente vai ter aqui o ponto que a gente quer analisar, que é esse ponto PI, P1, que fica a uma distância de 0,025 metros. Certo? Uma questão interessante. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem uma distribuição de cargas, então a gente precisa necessariamente, como a gente não pode, sei lá, a gente não sabe uma equação pronta para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar um ponto aleatório aqui, um tamanho muito pequeno, que a gente pode dizer que é uma carga pontual, e vou calcular o campo para esse ponto aqui. O que isso quer dizer? Onde essa distância aqui eu vou chamar de x, afinal está no eixo x. Então, vamos lá. Como isso aqui vai ser um potencial muito pequeno produzido por essa carga aqui, eu vou chamar ela de dV. dV. Isso é igual a 1 sobre 4π ε0 multiplicado por, como é uma carga muito pequena, vou chamar de dq, dividido por x, onde x é a distância. Eu tenho a nossa equação 2. Perfeito? Agora, o que eu tenho que fazer? A questão ela fala também aqui no enunciado, se vocês olharem, que é uniformemente distribuída. Isso também é muito importante, porque se a carga é uniformemente distribuída, eu posso utilizar a seguinte relação. Eu tenho que a
densidade linear, alguma coisa assim, eu esqueci agora o termo, vai ser igual a carga dividido pelo comprimento disso daqui, por esse comprimento total aqui, que eu vou chamar de, que é o L, que ele fala. O L vai ser igual a 0,2 centímetros, não, 0,12 metros, no caso, que é 12 centímetros. Só que tem um problema, a gente tem uma carga muito pequena, então o que eu posso fazer? Qual é a distribuição de cargas desse pedaço bem aqui do eixo x, de dx? Ele tem um comprimento muito pequeno, que é igual a dx. E tem uma carga também muito pequena, que é igual a quanto? A dq. Então eu posso simplesmente falar o quê? Eu posso dizer que como isso aqui é uniformemente distribuído, eu tenho que isso vai ser igual a dq dividido por dx. Porque se eu pegasse um pedaço muito pequeno disso aqui, que é igual a dx, e fazer dq sobre dx, vai ser o quê? Vai ser uma carga muito pequena, que é dq, dividido por um tamanho muito pequeno, que é dx. Por isso eu posso fazer isso, porque é uniformemente distribuída. Ah, e se eu pegasse um ponto bem aqui igual a dx, um ponto muito pequeno de tamanho muito pequeno, também seria igual a dq sobre dx, porque é uniformemente distribuída. Se eu pegasse pedaços muito pequenos aqui dessa barra, em qualquer ponto seria igual a isso. Tipo, se eu dividisse essa barra na metade, a quantidade de cargas que teria aqui desse lado é exatamente igual à quantidade de cargas que vai ter desse lado. Se eu dividir de novo, as quatro partes teriam a mesma quantidade de carga, claro, se fossem tamanhos iguais. Isso acontece porque a carga é uniformemente distribuída. Então, dessa forma, o que eu posso falar? Eu tenho essa aqui que é a equação 3. Ah, perdão, equação 3 não, porque eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse dx e passar para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que dq é igual a densidade linear multiplicado por dx. Agora, como eu tenho essa equação, eu vou substituir na equação 2. Assim, eu vou ficar com o quê? Eu tenho que dv vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 multiplicado por lambda dx dividido por x. Olha que interessante. Isso aqui vai ser a equação 4. Perfeito. Agora, como a gente tem isso, a gente só tem que saber o quê? Integrar. Quais são os limites de integração? Certo, muito bem. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que o nosso campo ele vai vir desse ponto aqui, que é D, aqui. Então, qual vai ser a distância? Vamos dizer que a gente pegasse esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui. Eu vou até fazer de outra cor. Vou fazer um rosa. Esse ponto infinitesimal bem aqui. O que acontece? Se eu medisse a distância, que era o limite daqui até aqui, qual seria a distância? Seria D. Então, eu vou começar a contar de uma distância de D, né? Porque é o ponto mais próximo de P1. E qual é a distância limite? Se eu pegar exatamente nesse ponto aqui, que é o limite máximo, eu teria uma distância de D mais o tamanho da barra, que seria o quê? Seria esse D aqui mais a distância L, ou seja, D mais L. Eu teria a distância, qual é a distância mais próxima que a gente tem da barra para o ponto 1? Seria D, que é a distância daqui até aqui. E qual seria a distância máxima, se eu fosse fazer a integração aqui? Seria a distância D mais o comprimento, que é L. Então, eu já tenho os dois limites de integração, que é D, que vai de D até D mais L. Então, integrando, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que V é igual a 1 sobre 4π ε0 multiplicado, a integral, obviamente, esqueci da integral, a integral de D, que é a distância mais próxima, até D mais L. Multiplicado por isso aqui tudo. 4π ε0 vezes I dx sobre x. Certo? Como eu vou estar integrando em relação a x, porque é a distância, e a distância está em x, eu vou fazer o seguinte. Tudo que é constante eu vou botar para fora. Então, lambda é constante, 4π ε0 também é constante, a integral de D sobre D mais x, D mais L. Isso, dx sobre x. Isso aqui é a integral de dx sobre x é o ln. Então, eu teria o quê? Eu teria
lambda sobre 4π ε0 multiplicado pelo ln de x, e ele indo de d até d mais L. Tranquilo. Então, eu tenho que o potencial ele é igual a lambda sobre 4π ε0 multiplicado por ln de d mais L menos ln de d. Agora, a gente vai usar a seguinte propriedade do ln, que é a seguinte, que V é igual a lambda sobre 4π ε0 multiplicado perdão, galera, desconectou aqui o microfone. Mas a gente teria o quê? Usando a propriedade do ln, a gente teria ln de d mais L dividido por d. É uma propriedade, uma propriedade logarítmica, que a gente tem que ln de d mais L, ou seja, ln de um número menos ln do outro, é o ln da divisão desses dois valores. Certo? E agora, como é que a gente faz? É só substituir os valores. Esse lambda, como é que a gente poderia fazer? Esse lambda você pode tanto substituir esse valor aqui, no caso esse valor não, você pode substituir tanto esses dois valores aqui na fórmula, quanto vocês podem calcular eles separadamente. Se a gente fosse calcular eles separadamente, a gente conseguiria o quê? A gente tem que lambda seria igual à carga total, que ele falou, que é 56,1 vezes 10 elevado à sexta. Sexta não, menos 15 no caso. Dividido pelo valor do comprimento, que é 0,12. Nisso, a gente consegue o valor, que é igual a... fazer aqui na calculadora. Que aqui nem se vira nos 30. Isso aqui é igual a 4,675 vezes 10 elevado a menos 13. Agora eu vou pegar e substituir esse valor aqui na equação de cima. Então, vou colocar V vai ser igual a 4,675 vezes 10 elevado a menos 13, multiplicado. Esse 4π sobre ε0, eu não vou colocar o valor dele não, porque a gente já sabe o valor aproximado, que é 9 vezes 10 elevado a nona. Multiplicado pelo ln de quê? O d equivale a 0,025 mais 0,12 dividido por 0,025. É 0,025, né? É 2,5 centímetros, né? Se você colocar isso na calculadora direto, você vai encontrar o valor de... esse valor multiplicado por 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pelo ln, não confunda com logarítmico, 0,025 mais 0,12 dividido por 0,025. A gente encontra aproximadamente 7,396 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Essa é a resposta final. Lembrando que se eu tiver errado algo ou esquecido algum valor, deixem nos comentários ou também comentem aqui
porque eu posso ter esquecido e eu também sou estudante. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e qualquer coisa dá um like.